Josué, capítulo de número 4, versículo de número 1, versículos seguintes. Lembrando que semana passada nós aprendemos, segundo a Escritura, a palavra de Deus, que o povo atravessou o Jordão. O Jordão representava um tempo de mudança na vida daquele povo, e eles conseguiram atravessar, porque a presença de Deus era com eles. E ali a presença de Deus sendo representada pela Arca da Aliança, estava bem parada no meio do Jordão, o sacerdote segurando a arca, e ocorreu a separação das águas, e as águas foram separadas em muros. Então o povo passava em muros de água abertos. Lembrando que o Jordão nesse tempo era tempo de cheias, ou seja, eram águas revoltas, águas como se fossem transbordantes, como de uma enchente. E aquele rio já havia transbordado e era perigoso passar, o povo correria até risco de vida ao atravessar o Jordão, mas pelo poder de Deus, ali aquele povo pôde atravessar. Eles tiveram êxito na travessia do Jordão e Deus abriu um caminho em seco para o povo passar. E dessa experiência da travessia do Jordão, o povo precisava levar um memorial, uma história, ou seja, de tudo na vida que a gente vai passar em experiências com Deus, depois nós vamos tirar uma história, nós vamos tirar um legado daquilo que nós passamos ou enfrentamos. E é importante sim que a gente leve na memória ali as bênçãos dadas por Deus. Nós vamos ver essa parte bíblica que mostra isso, uma marca na história do povo de Israel ao passarem ali na travessia do Jordão. E essa marca de história ficou perdurada e está sendo lembrada até os dias de hoje. Toda a história de Israel, essa bênção foi contada e continua sendo contada aos filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, por toda uma geração, aí há muitos anos decorrente. E diz a palavra do Senhor, todos abriram, hein? Josué, capítulo 4, versículo de número 1 e versículos seguintes. Diz assim: o título da mensagem é As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Então era para o povo, ali depois da travessia do Jordão, cada tribo de Israel representava uma parte do povo do Senhor. E eram para cada um representante da tribo, cada um dos homens ali representante de cada tribo, voltar ali, pegar 12 pedras no Jordão, aonde eles haviam atravessado. Cada um ia pegar uma pedra, e essas pedras eles depositariam ali aonde se encontrava o alojamento, ou seja, onde a tenda de cada um tinha sido colocada, aonde eles armaram a tenda, armaram a casa. Pastora, mas para que propósito Deus queria, que o povo fizesse isso? Qual que era o intento de Deus? Que eles fossem lá, pegassem a pedra no meio do Jordão, colocassem lá na sua casa, deixassem lá como uma marca lá dentro da casa deles. Por que Deus queria que o povo tivesse essa atitude? Irmãos, Deus ele espera que uma das coisas que nós não sejamos é ouvintes esquecidos. Você nunca pode se esquecer daquilo que Deus fez por você um dia. A marca do povo colocar essa pedra dentro ali da casa deles, da tenda onde eles estavam ali no alojamento, era para que eles se recordassem que Deus os havia abençoado. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que elas têm a memória muito curta e elas nem se lembram o que Deus fez por elas um dia. Talvez você tenha a memória um pouco curta, você não se recorde de onde Deus tirou você, da onde que Deus tirou a vida que você levava sem conhecer Jesus, a vida que talvez você tinha antes de Deus alcançar a sua vida, como era a sua casa. Talvez você tenha dificuldade de se lembrar como era você sem Jesus. Será que você era uma pessoa realmente feliz, realizada sem Jesus?
Será que você não vivia debaixo de um jugo de opressão? Muitas das vezes até de um jugo de perturbação? Talvez estava escondido na sua vida até um espírito de enfermidade. Como que era a sua casa, a sua família sem Jesus? Você se recorda? Você se lembra? Muitas das vezes é importante a gente se lembrar de como a gente era sem Jesus antes. Não para que a gente se recorde de um passado, porque a Bíblia fala que quando a gente vai para Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez o quê? Tudo se fez novo. Mas você precisa se recordar, pelo menos, da onde Deus tirou você. Qual foi a obra que Deus fez o quê? Na sua vida. Da onde que Deus tirou você? O povo precisava se lembrar, irmãos, em cada fase da vida enfrentada, passada, primeiro que eles tinham que se recordar que um dia toda a descendência deles foram o quê? Escravos no Egito. Eles viviam debaixo de um jugo de escravidão. Algo em um lugar que sem Deus o que? Eles nunca o que? Sairiam. Isso é o cenário de muitas pessoas, ou de quase todas, que um dia eram o que? Totalmente escravizadas no Egito. O Egito é a representação do próprio mundo. Quantas pessoas que antes de conhecer Jesus não eram escravizadas no vício das bebidas, não eram escravizadas ali no vício das drogas, não era escravizada ali numa vida de prostituição, não era escravizada, irmão, num jugo de mentira, de perturbação, talvez nem paz dentro da sua casa existia, não era escravizado numa vida de medo, talvez você era uma pessoa transtornada que tudo te fazia medo, você não podia sair na rua, na esquina, que você já tinha medo de acontecer alguma coisa com você. Então, escravizado num jugo o quê? De opressão. Quantas pessoas talvez que eram escravizadas num jugo de enfermidade, doenças para todo o corpo, doenças inexplicáveis, até que o médico nem sabe aonde veio, onde achou, aonde que encontrou isso, mas surgiu. Ou seja, é muito importante a gente se recordar das obras feitas de Deus sobre a nossa vida. Então essas 12 pedras, elas eram significativas, tanto para Deus, mas principalmente para quem? Para o povo. Deus, ele não precisaria se lembrar, porque Deus sabia que ele tinha feito. Mas o povo que precisaria se recordar. Por quê? Sabia como era o povo lá, né? Que servia a Deus lá no Egito. Você sabe como é que era esse povo que Deus tirou lá, né? Das mãos de Faraó. Eles eram pessoas que se esqueciam facilmente daquilo que Deus havia feito por eles. Lembra-se? Todas as vezes que Deus dava uma bênção para o povo, aí eles começavam a vencer um pouquinho, o que eles faziam? Eles empinavam o nariz e começavam a desobedecer a quem? A Deus. Aí começava a dar tudo ruim na vida deles de novo. Aí eles voltavam para Deus correndo, não é? Aí depois, estava tudo melhorando mais um pouquinho, o que eles faziam? Empinavam o nariz de novo. E o que acontecia? Desobedecia a Deus novamente. Aí o que acontecia? Aí virava de novo. O negócio virava tudo de cabeça para baixo. Aí eles ficavam desesperados. Aí o que eles faziam? Eles corriam atrás de quem? De Deus. Então era desse povo que descendia as pessoas que iriam atravessar o quê? O Jordão. E Deus já tinha até se acostumado com aquele povo. Tanto que Deus falou assim: deixa eu dar uma instrução para eles aqui, para eles nunca se esquecerem do que eu fiz por eles. Vai lá, tira lá, hein? Esquece não, hein? São 12 tribos, né, Israel? Então vai escolher lá, cada um vai pegar uma pedra, vai colocar lá no seu alojamento, para vocês nunca esquecerem que foi eu que abri o mar, não abri o rio Jordão, para vocês o quê? Vocês passarem. Lembra-se que a descendência que ia